Então, no vídeo de hoje, pessoal, a gente vai abordar um pouquinho sobre como que a empatia nasceu no ser humano, como a empatia surgiu na gente. A gente vai abordar também por que que o ser humano se preocupa tanto com o que o outro pensa de nós. Nós vamos falar, ou já falamos, depende de quando você vai assistir esse vídeo aqui, sobre a ansiedade. Então, vá lá assistir esse vídeo também, que ele tá muito legal, a gente vai deixar aqui na descrição e também nos cards, né? E então é isso que o vídeo vai abordar hoje. Como nasce a empatia? De onde surgiu essa nossa necessidade de pensar e refletir sobre o outro? Antes de mais nada, eu queria lembrar novamente vocês que, né, eu sou biólogo, trabalho com comportamento animal, faço mestrado, né, nessa área de comportamento animal e a área de comportamento animal, a chamada, né, de etologia, ela tem algumas áreas em comum com a psicologia. Então a gente consegue traçar alguns paralelos evolutivos com alguns comportamentos humanos e tudo mais. Então a gente consegue fazer a investigação sobre traçar os paralelos de como é que alguns comportamentos humanos também ocorrem em outros animais e tudo mais. E hoje, particularmente, a gente vai falar sobre uma teoria muito importante, né, para a gente entender como é que surge a mente humana, como que surge essa nossa capacidade de empatia, que é a teoria das habilidades da mente, né? A gente precisa pensar que essa teoria das habilidades da mente, ela acredita ter se evoluído durante a evolução mais recente dos primatas. Então, essas nossas habilidades de ler a mente, né, ler a mente, do sentido de conseguir imaginar o que o outro está pensando, e através disso a gente fazer previsões do como é que o outro vai reagir, como é que ele vai traçar um comportamento com base no nosso comportamento, isso é chamado de leitura de mente, não é uma habilidade psíquica mística, né? Aqui a gente tem a base do que é chamado de metacognição, que é eu acho que você pensa. Então, ler a mente dos outros vai fazer com que a gente tenha mentes sociais mais profundas e complexas. Fazer com que uma mente encontre a outra, no sentido de que a gente comece a confrontar as mentes, a pensar mais profundamente nos outros indivíduos. E para que a gente possa ter essa complexidade toda, a gente desenvolveu várias expressões faciais, posturas, tom de voz e também estados de espíritos que vão permitir com que a gente reconheça nos outros e em nós mesmos essas nuances, essas pequenas diferenças que se dá na comunicação e na expressão do que o outro está falando, do que o outro está querendo dizer, né? Tudo isso, os evolucionistas, né, eles vão dizer que todas essas informações vão nos ajudar a entender como é que os outros pensam e também como é que os outros se sentem. Para que a gente possa entender como é que os outros pensam, a gente precisa ter uma visão da nossa própria mente. Então, assim, nós precisamos ter uma autoconsciência das nossas capacidades, que as nossas capacidades são limitadas. Então, a gente precisa entender essas nossas limitações e refletir quais são os nossos sentimentos e também as nossas motivações, porque é só assim que a gente vai conseguir entender o outro. Se nós não entendemos nem a gente mesmo, né? Tá difícil. Que é a maioria dos casos, né? Podemos dizer assim. Neste momento, a gente tem que esclarecer que aqui existe uma importante distinção que a gente tem que fazer, que é entre a empatia e a projeção. Ter uma habilidade empática significa que dá um exemplo que é, por exemplo, eu comprarei para minha esposa o que ela quer. Então, ela quer um vaso de flores. E isso é uma habilidade empática. Eu imagino o que ela quer e dou para ela. A projeção é: eu comprarei o presente se eu fosse ela, né? Então, assim, eu quero uma guitarra.
Então, eu imagino que ela quer uma guitarra também e dou para ela uma guitarra. Então, isso é projeção. Eu projeto no outro o que eu imagino, o que eu penso. Aqui a gente começa a estabelecer que nós usamos os nossos sentimentos e também os nossos pensamentos para julgar o que estaria se passando na mente dos outros. Isso é a projeção. Quando a gente passa a entender que as pessoas podem não pensar ou sentir como nós nos sentimos e pensamos, aí nós começamos a manifestar as empatias mais superiores, que aí a gente começa a se colocar no lugar do outro, que vai ser fundamental para a gente complexificar as nossas redes sociais, né? Então, assim, as pessoas comumente elas usam mais a projeção do que a empatia. Então, dentro das situações sociais que as pessoas estão envolvidas, geralmente elas estão imaginando que as outras pessoas estão pensando a partir da mente delas e não da mente dos outros, né? Quando as pessoas têm uma habilidade empática mais limitada, por exemplo, no caso da esquizofrenia ou no caso do autismo, as pessoas podem vir a desenvolver uma ansiedade social muito alta. E pausa aqui para que, se vocês ainda não assistiram o nosso vídeo sobre a ansiedade social, vou deixar o card aqui para vocês irem assistir, que ficou muito legal para vocês entenderem como é que a ansiedade social surge. Então não deixem de ir lá assistir se não assistiram ainda. Essas pessoas, né, com a esquizofrenia, o autismo, por exemplo, elas vão ter uma alta ansiedade social, justamente porque elas não vão ter a habilidade de ler corretamente os sentimentos das outras pessoas e por isso elas podem ser levadas a se sentirem excluídas. Essa situação toda da necessidade de entender o outro vai se intensificar quanto maior a necessidade de competir pela atração. Então, assim, quando nós estamos competindo pela aprovação dos outros, pela aceitação, pelo investimento das outras pessoas em nós, a nossa ansiedade aumenta cada vez mais. Então, a nossa necessidade de entender o outro também vai aumentando na mesma proporção, né? E isso provavelmente são as situações que fazem com que a teoria das habilidades da mente fossem sendo selecionadas com a evolução da nossa espécie, fossem ficando cada vez mais refinadas, porque cada vez mais nós precisamos dos nossos recursos, das nossas habilidades de ler o outro e de entender o outro para nós termos sucesso. Essas habilidades de projeção, elas vão ser centrais para entender aqueles modelos da cognição da ansiedade social. Que aqui a gente vai entender a cognição no sentido de como é que eu penso, eu sou nos olhos das outras pessoas. Então, a gente pode pensar que as pessoas que são socialmente ansiosas, elas podem vir a construir uma imagem negativa delas mesmas. E elas projetam nas outras pessoas que essas outras pessoas também as enxergam negativamente. E aí, com isso, elas vão estabelecer traços negativos de personalidade, porque elas vão introjetando nelas mesmas de que elas têm aspectos muito ruins, que não necessariamente isso condiz com o que as outras pessoas veem, né? Por exemplo, tem um caso, para exemplificar isso, que é de uma propaganda em que tem uma pessoa que eles vão e pedem para um retratista desenhar a imagem dela mesma de acordo com como ela se enxerga. Então a pessoa vai lá, tem um papel entre eles para o retratista, né, não ver essa pessoa, e a pessoa vai lá ditando todas as características físicas dela mesma. E aí ele faz um retrato. E depois vem uma outra pessoa e começa a ditar pro retratista como essa pessoa que ele está enxergando é. E as duas pessoas nunca se viram. E aí depois eles pegam os dois retratos e comparam. E aí você percebe que os dois retratos não batem, que a forma com que as outras pessoas enxergam é diferente da forma com que a própria pessoa se enxerga. E geralmente a própria pessoa tende a falar mais aspectos negativos dela mesma, focar em aspectos não tão positivos na hora de se descrever. E aí aqui a gente vai entrar num caso interessante,
foi feita uma pesquisa com os chimpanzés em um grupo, né, cativo, né, de cativeiro, com dois machos adultos, que é o Nick e o Louie. E aí fazia muito tempo que eles estavam disputando pelo domínio. É, Falando em domínio, se vocês não assistiram o nosso vídeo lá sobre as relações sociais lá da fofoca, explicando melhor a questão de hierarquias, vão lá assistir também, que eu vou deixar o link aqui no card. Então, durante uma luta, né, o Nick, ele foi empurrado para uma árvore. E aí, quem empurrou ele, né, o Louie, ele estava sentado no fundo da árvore. E aí, nessa situação, ele acabou sorrindo de medo, que é um comportamento típico de submissão, né, que os chimpanzés fazem, que é esse sorriso de medo. E aí, quando o Louie percebeu que ele estava sorrindo de medo, ele pôs a mão na boca para esconder o sorriso, e que é um sinal de submissão, e apertou os lábios e virou, né, de costas e tudo, e saiu da frente do Nick para esconder que ele estava manifestando esse comportamento. E ele só voltou para encarar o Nick quando ele conseguiu parar de exibir esse comportamento, de sorrir de medo. Ou seja, aqui a gente consegue perceber que o Louie, ele tem uma consciência de que ele precisa ocultar em uma situação de conflito, por dominância, sinais de que ele é submisso, que pode levar com que ele perca o status naquela situação, né? Então, aqui a gente percebe que não é só o ser humano que precisa monitorar o tipo de comportamento que ele está expressando para as outras pessoas e que também acaba tentando esconder comportamentos que podem ser considerados socialmente ruins, como tremer numa situação, né, de fala em público, gaguejar e outras situações assim, que muitas pessoas sentem a necessidade de esconder isso, que veem essas coisas como se fossem uma fraqueza, né? Muitas pessoas têm essa percepção desse tipo de comportamento, né? Então, a gente percebe que nos seres humanos, a gente controlar o tipo de sinal que a gente dá para as outras pessoas é muito importante. E aí a gente percebe que aquele que é o subordinado, aquele que está mais baixo na hierarquia, ele precisa monitorar o tipo de comportamento que ele está expressando muito mais do que quem está lá no topo. Porque ele precisa cuidar para que ele não expresse determinados comportamentos que possa colocar a posição dele em risco. Eles estão sempre acompanhando como e controlando que tipo de comportamento que ele está manifestando e também o que os dominantes estão manifestando, porque ele precisa se colocar em qual meio ali que ele está, né? Evolutivamente teria surgido então um mecanismo para que essa situação de perceber qual a posição que eu estou naquele meio social que eu estou, meio que automático, para que a gente consiga fazer um automonitoramento das nossas expressões corporais em situações sociais, especialmente naquelas situações nas quais nós somos subordinados. Mas nós estamos numa posição não tão favorecida naquela situação, mas que nós precisamos competir por recursos sociais. Vamos dar um exemplo, por exemplo, numa entrevista de emprego, suponhamos que existe uma diferença de posição ali, né, de hierarquias. Então, se você está ali naquela entrevista, você vai controlar muito bem que tipo de comportamento que você vai ter ali na frente do chefe, porque, né, daquela possível chefe ou pessoa que está ali fazendo a entrevista, que se você não sair bem, você não vai ser contratado. Então é algo que exige dos seus comportamentos, né? Estar atento, né? Aí é que a gente tem que entender que vários comportamentos de submissão, eles surgiram com a intenção de controlar o indivíduo, né? Por exemplo, aquela questão de evitar os olhos, de olhar nos olhos dos outros, sorrir com medo, inibir certos comportamentos que naquela situação não possam ser considerados positivos, agachar-se, né, que é colocar numa posição mais baixa, escapar, fugir. Esse tipo de comportamento que eu falei agora são comportamentos de todos os primatas
que está na base dos comportamentos de primatas como um todo, né? Que são formas que os primatas encontram de evitar possíveis confrontos hostis, que poderiam colocar até em risco a sua própria vida. Então, os seres humanos também têm alguns desses comportamentos. Então, aqui é interessante a gente pensar que nós evoluímos as nossas habilidades sociais de modo a que a gente consiga ler o melhor possível as outras pessoas. E as pessoas que têm uma capacidade melhor de ler os outros e de dar as respostas mais eficientes naquelas situações acabam se saindo melhor. E um grande exemplo disso são as situações de reality show, como o Big Brother, por exemplo, né? Que a gente vê que algumas pessoas lá dentro, elas têm uma capacidade de manipular o que elas estão fazendo, quando elas fazem aquilo, como as outras pessoas vão reagir a tudo isso, para que ela obtenha recursos, obtenha as coisas que ela precisa. Então a gente vê aqui os mecanismos dessa necessidade de atenção pelo outro na prática, em todas as coisas. Tanto isso, né, eu falei do reality porque ser uma coisa, uma experiência quase, né, assim, ao vivo e constante por vários meses, social, né? Mas em todos os aspectos da nossa, pequenas coisas da nossa vida, essas situações também vão ocorrendo. Então é bom a gente sempre ter uma consciência ou refletir sobre como surgiu isso na nossa vida. Por que será que essas coisas são importantes, sabe? E não só talvez auxilie, né, a gente se perturbar menos com essa necessidade que a gente sente quase instintiva de prestar atenção nos outros e tudo mais, de entender os outros, né? Para o vídeo de hoje, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. E eu espero vocês no próximo vídeo. Então, se ainda não tiverem se inscrito aqui no canal, se inscreva também, ativa o sininho para receber as nossas notificações e deixa aqui também um comentário no nosso vídeo o que vocês acharam sobre essas situações, se vocês já tinham parado para pensar nisso, sugestões dos próximos vídeos e até o próximo vídeo.